paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição 6, a ação do Espírito Santo diante das adversidades. O objetivo da nossa lição é apresentar os títulos do Espírito Santo, falar sobre a ação do Espírito na igreja e na vida do crente, discorrer sobre as qualidades do Espírito Santo. Não sai daí, já já a gente volta e aproveita para compartilhar. João 14. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. O Espírito Santo se apresenta na Bíblia com inúmeras atribuições, em especial nos auxiliar, nos ajudar, nos consolar e nos confortar. Tópico 1. O Espírito Consolador. O Espírito Santo procede do Pai, foi enviado do Pai pelo Filho, por Jesus Cristo, para estar conosco, para nos ajudar, nos auxiliar em todos os momentos da nossa vida, principalmente nos momentos de adversidades, nos momentos de lutas e tribulações. Ele está conosco para nos auxiliar, porque são nestes momentos que nós ficamos desorientados, nós ficamos sem saída, sem resposta, e ele vem como auxílio para nos direcionar, para nos mostrar o caminho, para nos dar o consolo e para nos ajudar em nossas dificuldades. É por isso que ele está conosco. Subtópico 1 e 1. O Espírito Santo nos auxilia nas nossas adversidades. Ai de nós, se não tivesse o Espírito Santo. Ai de nós, se não fosse o Espírito Santo na nossa vida. Porque nós, nesta vida, passamos por tantas lutas, passamos por tantas adversidades, e nós só estamos firmes, só estamos de pé, porque o Espírito Santo tem estado conosco, porque o Espírito Santo tem nos ajudado nas nossas adversidades, que são tantas. Cada um de nós enfrentamos adversidades diferentes, mas todos nós enfrentamos. Alguns só conseguem suportar, sobreviver por causa da ação, por causa da direção do Espírito Santo. Ele é de fundamental importância na nossa vida. No grego, Paracletos é uma pessoa que é chamado para estar do lado de uma outra pessoa, para auxiliar essa pessoa, para ajudar essa pessoa. Um líder que precisa de ajuda, que precisa de direcionamento, porque vai ensinar outras pessoas. Então, essa pessoa é convidada para estar junto, ensinando, ajudando no que for preciso. Então, no grego antigo, um Paracletos era uma pessoa que era chamada, convocada para estar do lado de uma outra pessoa, ajudando, aconselhando em determinadas situações.
Às vezes essa pessoa ela tinha uma tarefa muito grande e precisava de ajuda. Então essa pessoa, esse Paracletos, era convocado para estar do lado dessa pessoa em todas as decisões que ele fosse tomar. Então toda vez que esse líder ia tomar uma decisão, ele tomava conselho com esse Paracletos, que era essa pessoa determinada para estar com ele, para ajudar, para aconselhar. Então ele não tomava decisões sozinho, ele não tomava decisões precipitadas, porque ele sempre aconselhava esse Paracletos, que é denominado de Consolador. E nós também temos um Paracletos, nós temos um Consolador, que é o Espírito Santo. Ele é uma pessoa. Ele está conosco, mas ele não tem um corpo fisicamente como nós temos, porque se ele tivesse um corpo físico, ele poderia ser visto, como Jesus um dia foi visto quando esteve aqui na terra. Por que Jesus foi visto quando esteve aqui na terra? Multidões seguiram Jesus, multidões foram curadas através de Jesus. Jesus fez grandes milagres, fez sinais, fez maravilhas, as pessoas puderam tocar. Mas é porque ele tinha um corpo. Mas hoje nós não vemos mais Jesus, porque ele voltou para o Pai e enviou o Espírito Santo. Só que ao enviar o Espírito Santo, ele não envia em um corpo como Jesus veio. Ele não recebeu um corpo para viver aqui nessa terra, um corpo físico. É por isso que nós não podemos vê-lo. Mas ele é tão real aqui na terra quanto Jesus foi real. No período em que ele esteve aqui na terra, os 33 anos que ele viveu aqui na terra, o Espírito Santo já tem mais de 2000 anos que está aqui conosco. E ele existe, ele é real, ele está conosco, ele está presente aqui neste momento, ele está aí contigo. Talvez você está passando por uma luta tão difícil, ninguém te ajuda. Todos te abandonaram, você não consegue auxílio de ninguém, você não consegue consolo de ninguém. Mas o Espírito Santo está aí do teu lado. Nós só precisamos crer, nós só precisamos ter fé e precisamos dar liberdade para ele, pedir ajuda. Porque essa é a função, era a função do Paracleto. E esta é a função do Espírito Santo nos dias de hoje. É estar junto de nós para nos aconselhar, para nos ajudar, para tomar decisões e nos consolar nas nossas vidas. Quem capacitou Elias, Eliseu, Samuel e tantos outros profetas que a Bíblia menciona, foram homens cheios do Espírito Santo, homens que fizeram muitas maravilhas. Moisés, que fez o mar se abrir, Elias, Eliseu, que fez tantos sinais aqui na terra. Quem ajudava essas pessoas? Quem auxiliava essas pessoas? Elas faziam tudo direcionado pelo Espírito Santo. Quem capacitava essas pessoas para fazer determinada coisa era o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo no Antigo Testamento, ele ajudou os profetas a exercer os seus ministérios proféticos enquanto viveram aqui nesta terra. E o mesmo Espírito que estava com Elias, que estava com Eliseu, que estava com Moisés, com Samuel, com Paulo, com Pedro, com João, é o mesmo Espírito que está com a igreja nos dias de hoje. Talvez nós não vemos tanto a ação dele, porque às vezes podemos ter deixado de crer. Olhamos para as Sagradas Escrituras e achamos lindas as histórias e pensamos que só foi para aquele momento, para aquela ocasião que o Espírito se fez presente. Mas ele se faz presente ainda. Ele se faz presente na nossa vida. Ele quer ter liberdade de agir, mas nós precisamos primeiro crer nele. Ele quer que nós creiamos nele. Ele quer que nós deixamos ele agir e capacitar as nossas vidas. Essas pessoas no Antigo Testamento, elas eram capacitadas por Deus para exercer os seus ministérios proféticos. E nós precisamos deixar esse Espírito nos capacitar, nos direcionar, nos chamar,
para exercer a vocação, porque às vezes nós queremos fazer por conta própria e não chamamos ele, não clamamos para que ele faça parte de tudo isso. Subtópico 1 e 2. O Espírito Santo advoga as nossas causas. A Bíblia faz referência aos processos jurídicos do mundo antigo, como a palavra justificação. Essa palavra justificação, ela era usada nos processos jurídicos no mundo antigo. E a Bíblia ela faz referência a esta palavra. Nós somos justificados. E quem usava essa palavra era o juiz nos processos jurídicos, quando ele dizia que o réu estava livre, que poderia ir e viver a sua vida em paz, em liberdade. Ele foi justificado daquele erro que ele havia cometido. Então Deus, ele é o nosso juiz. Deus, ele já nos justificou na cruz do Calvário. Através de Jesus Cristo, nós somos justificados. Ele derramou seu sangue na cruz do Calvário para nos justificar de uma condenação que nós tínhamos. Agora nós somos livres e nós podemos viver em liberdade para Cristo. Então aqui nessa lição, o comentarista faz uso de duas palavras antiga que é usada ainda nos nossos dias de hoje, que é a justificação, que era usada nos processos jurídicos antigos, e a palavra paracletos, que era um termo do grego usado para se referir a uma pessoa que estava sempre do lado de uma outra pessoa. Essa pessoa era um advogado. João capítulo 14 é um capítulo muito conhecido, quando Jesus está dando as suas últimas instruções aos seus discípulos, porque ele vai voltar para o Pai. E em um versículo deste capítulo ele diz que não vai deixar os discípulos sozinhos, que enviaria outro Consolador. Ou seja, nesse momento em que Jesus está conversando com os seus discípulos, ele está ali como consolador, ele está ali como ajudador. Durante os anos que Jesus caminhou com os discípulos, ele estava ensinando, ele estava instruindo, capacitando esses discípulos para dar continuidade ao evangelho do reino. E agora ele está voltando para o Pai, porque a sua missão já havia se cumprido aqui na terra. Mas ele está dizendo, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar outro Consolador. Se ele está dizendo que vai enviar outro Consolador, é porque nesse exato momento em que ele conversa com os discípulos, ele está fazendo o papel de Consolador. E agora ele vai subir e vai enviar o Espírito Santo, que é outro Consolador. Então ele está dizendo que de maneira nenhuma ele vai deixar os seus discípulos sozinhos. E agora Jesus, quando volta para o Pai, ele volta a estar do lado do Pai e tem a função de advogado. Ele está lá do lado do Pai para advogar as nossas causas, as causas que o Espírito Santo leva até ele e ele apresenta ao Pai e roga ao nosso favor. Então nós temos Paracletos aqui na terra, que é o Consolador, que é o nosso advogado. Nós temos Paracletos, que é o nosso Consolador, que é o nosso advogado também no céu, que advoga as nossas causas. Subtópico 1 e 3. Somos consolados e confortados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos conforta e nos consola nos momentos de dificuldade que nós enfrentamos. Quando nós passamos por alguma dificuldade que nós vencemos, é porque o Espírito Santo nos ajudou. Nós não temos capacidade alguma de vencer as coisas sozinha. Nós não temos capacidade alguma de superar as tribulações sozinho. Quando você supera, quando você suporta alguma coisa que aconteceu na tua vida, é porque o Espírito Santo te ajudou. Quando você consegue sobressair as lutas, é porque o Espírito Santo te carregou no colo, é porque ele te ajudou. As nossas forças são limitadas, mas o Espírito Santo vem, nos carrega, nos ajuda a superar e vencer os obstáculos que são colocados na nossa vida para nos derrubar. As lutas, os obstáculos são colocados em nossa vida é para nos destruir, é para nos abater.
E o Espírito Santo, ele sabe de todas essas investidas do inimigo contra a nossa vida. E ele vem e nos ajuda. Quando nós estamos chorando, achando que nada tem mais jeito, ele vem e diz para nós ficarmos fortes, nos levanta, nos põe de pé. E nós mais uma vez vencemos. Todos os dias as lutas vêm, mas todo dia nós vencemos. E não vencemos por nossa própria força, nós vencemos pela força do Espírito Santo. Ele nos capacita para vencer todas as dificuldades do dia a dia. Nós sabemos que Jeremias foi um profeta que sofreu muito, é até conhecido como o profeta das lágrimas, por sofrer tanto por Jerusalém, por Judá, clamando, chamando o povo ao arrependimento, mas as pessoas não davam ouvido para a sua mensagem. Então aquilo trazia profunda tristeza, porque ele sabia da verdade, sabia o que estava por vir, sabia que a destruição estava por vir, e se o povo lhe escutasse, não sofreria tanto, mas o povo não lhe ouvia, e isso lhe causava grande tristeza, lhe causava grande sofrimento. Mas o Espírito Santo estava na vida dele, ajudando ele, confortando e consolando, porque ele estava vendo que estava se aproximando o fim de Jerusalém por não ouvir a palavra de Deus. Às vezes nós pregamos o evangelho e ficamos tristes porque pregamos, chamamos as pessoas ao arrependimento, falamos que Jesus Cristo salva, falamos que Jesus veio a este mundo para morrer na cruz do Calvário, derramou o seu sangue, ressuscitou ao terceiro dia, que esse mundo vai se acabar, que Jesus quer nos salvar, que Ele quer nos levar para morar com Ele, que Jesus não quer que nenhum de nós se perca. E às vezes pregamos e essa palavra não é alcançada nos corações das pessoas. E a gente chega às vezes em casa triste, angustiado, porque estamos vendo a cada dia as pessoas caminhando para o abismo e não querem se arrepender dos seus pecados. Mas o Espírito Santo vem e nos alegra. O Espírito Santo traz uma mensagem de paz ao nosso coração. O Espírito Santo traz uma mensagem de consolo. Ele vem, nos orienta e no outro dia nós estamos firmes de novo, pregando a palavra de Deus novamente. Então, se o Espírito Santo não agisse desta forma na nossa vida, nós não teríamos motivo nenhum para pregar no dia seguinte, porque nós já tínhamos nos cansado de pregar, de insistir para que as pessoas se convertam a Cristo. Mas o Espírito Santo nos consola, nos conforta, nos anima de novo, coloca aquela palavra viva em nosso coração e no outro dia nós estamos pregando a palavra de Deus e estamos cumprindo com o nosso propósito, com o nosso chamado, até que Ele venha. Tópico 2, a orientação do Espírito Santo. Qual é a orientação do Espírito Santo na nossa vida? É viver de acordo com a vontade de Deus, é viver de acordo com a palavra de Deus. Sabia que o Espírito Santo nos chama para lermos a Bíblia? Que Ele nos chama para orar? Ele nos chama. Só que às vezes nós estamos tão ocupados, tão atarefados com coisas do dia a dia, que nós não ouvimos. Mas se nós pararmos para ouvir, Ele vai nos chamar para orar. Tem momentos que às vezes eu tô na cozinha fazendo alguma coisa e eu sinto a necessidade de orar. Às vezes eu tô dormindo, eu acordo e sinto a necessidade de orar naquele momento. Até caminhando na rua, eu sinto a necessidade de clamar, de orar naquele momento. E eu tô fazendo isso por conta própria? Não. É porque o Espírito Santo, Ele está vendo o que está acontecendo na terra e Ele está procurando alguém que está com os ouvidos sensíveis à sua voz para clamar naquele momento. Então, às vezes nós deixamos passar, nós ficamos tão desapercebidos que o Espírito Santo vem e nos chama para orar, para meditar na palavra e por nós estarmos tão desapercebidos ou tão atarefados, nós não fazemos. E aí, por não seguir essa orientação do Espírito Santo, nós acabamos perdendo aquilo que Ele quer nos dar ou aquilo que Ele quer nos mostrar. Então, é importante, no momento em que o Espírito Santo nos chamar para orar, nos chamar para meditar na palavra, nós irmos, deixarmos tudo e irmos, mesmo que seja por
por pouco tempo, por alguns segundos ou por alguns minutos, mas nós, Espírito Santo, estou aqui, o que tu queres de mim? Fala comigo, eu estou ao teu dispor, estou aqui à disposição, que nós possamos ser sensíveis, porque o Espírito Santo, ele está falando conosco todos os dias. Subtópico 2 e 1, nós vamos ver a ação do Espírito Santo na vida de Jesus. Desde que foi prometido que Jesus viria a este mundo, o Espírito Santo já começou a agir. O Espírito Santo não é uma pessoa maior e nem menor que Jesus. Jesus não é maior e nem menor que o Espírito Santo. Acontece que cada pessoa da divindade, Deus, Jesus e Espírito Santo, eles têm a sua função. Quando Deus envia Jesus veio aqui com uma função, ele cumpriu e voltou. Agora o Espírito Santo está vindo para cumprir a missão. Então nenhum é inferior ao outro, nenhum é mais importante, nenhum tem mais atributos que o outro. Nós estudamos no trimestre passado sobre os atributos de Deus, tem que ter uma lição, a última lição do trimestre passado, se os irmãos quiserem assistir para ajudar nessa aqui, é muito importante, para nós entendermos que o Espírito Santo, Jesus e Deus não é nenhum maior e nem menor que o outro. O Espírito Santo agiu na vida de Jesus. A princípio, nós vemos que para Jesus nascer, Lucas capítulo 1 e 35, quando o anjo aparece para Maria e diz: descerá sobre ti o Espírito Santo. O anjo diz: descerá sobre ti o Espírito Santo e te cobrirá. Então foi o Espírito Santo que desceu sobre Maria e Jesus foi gerado no ventre de Maria através de quem? Do Espírito Santo. Então nós já vemos aí a ação do Espírito Santo na vida de Jesus. Outro momento que nós vemos a ação do Espírito Santo na vida de Jesus é Lucas capítulo 2, versículo 52, que o menino crescia em graça e em sabedoria e temor a Deus. Então ele era capacitado e cheio pelo Espírito Santo. Outro momento que nós vemos a ação do Espírito Santo na vida de Jesus é quando João Batista o batizou, que o Espírito Santo desceu em forma de pomba. Outro momento também é quando ele foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo. Então nós vemos que em todo o ministério de Jesus, o Espírito Santo estava presente. E o Espírito Santo também está presente no nosso ministério aqui na terra, no nosso trabalho para Jesus aqui na terra. Então Jesus aqui no Novo Testamento, ele nos mostra a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo, a necessidade de andarmos com o Espírito Santo e de darmos liberdade para ele agir na nossa vida. O Espírito Santo ungiu Jesus e o capacitou para a sua missão. Jesus era Deus, mas ele também era homem. Por isso que Jesus ele precisava do Espírito Santo, porque ele era Deus. Mas enquanto ele esteve aqui na terra, ele também era homem. Por isso ele precisava do Espírito Santo. Como ser humano, ele dependia da ajuda e do poder do Espírito Santo para cumprir o seu chamado como homem. Não como Deus, mas como homem, ele precisava da ajuda do Espírito Santo para ele cumprir as suas responsabilidades diante de Deus. Subtópico 2 e 2. A ação do Espírito Santo na vida da igreja. Mas o que é a adoção? A adoção é um processo pela qual uma criança é aceita em determinada família, sendo que por natureza ela não pertenceria àquela família. Então, desta mesma forma, nós somos chamados de filhos de Deus. Somos chamados de filhos de Deus por adoção. E o que tem a ver o Espírito Santo aqui? É porque o Espírito Santo é quem nos ajuda a receber isso. É o Espírito Santo que nos faz ser amado, reconhecer isso, aceitar isso, que nós temos um Pai que cuida de nós, que nós não somos qualquer pessoa, que nós não estamos abandonados, que nós não estamos jogados, que nós não fomos esquecidos, que nós temos um Pai e Ele nos ama e Ele cuida de nós.
O Espírito Santo é um sinal de que nós, igreja, pertencemos ao Senhor. Então, ele está aqui. Então, ele é um sinal. Ele está aqui, por mais que nós não o vemos. Mas ele está aqui. Então, ele é um sinal. Ele é o nosso selo. Então, o Espírito Santo é um sinal de que a igreja pertence a Cristo, de que a igreja não está sozinho. E como nós sabemos disso? Qual é a garantia? O selo. O Espírito Santo é o selo, ele é o sinal de que nós pertencemos a Cristo. Ele é um sinal, é um selo deixado aqui, dizendo que nós temos dono. Por mais que nós não o vemos, mas nós podemos sentir. Nós não vemos o vento, mas nós sentimos o vento. Da mesma maneira, nós não vemos o Espírito Santo, mas nós sentimos a sua presença. Ele é o selo que mostra que nós temos dono. O Espírito Santo, ele é o penhor, ou seja, ele é a garantia de que Cristo Jesus voltará. Ele é a garantia, porque Jesus disse, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou voltar para o Pai, mas eu vou enviar outro Consolador para estar com vocês, aonde vocês estiverem. E eu vou para o meu Pai, eu vou preparar uma morada e vou voltar. E quando eu voltar, eu vou levar vocês para estar comigo. Então o Espírito Santo, ele garante, ele é o selo, garante que nós pertencemos a Cristo, e ele é o penhor que garante que Jesus vai voltar. Porque Jesus não abandonou o Espírito Santo aqui na terra. Deus não abandonou o Espírito Santo aqui na terra. E o Espírito Santo, em hipótese alguma, ele vai abandonar a igreja, porque nós agora somos filhos adotivos, nós somos pertencentes a Deus. E o Espírito Santo está aqui com essas duas missões, de ser selo e de ser penhor. Selo mostrando para todos nós que nós temos dono. E penhor, que é a nossa garantia que ele vai vir buscar. Jesus vai vir buscar, o Espírito Santo é esta garantia. Ele está aqui para nos garantir que Jesus voltará. Subtópico 2 e 3, a ação do Espírito Santo na vida do cristão. Mas para nós termos a ação do Espírito Santo na nossa vida, nós temos que viver de acordo com a palavra de Deus. Nós temos que viver de acordo com a vontade de Deus. O problema é que às vezes nós falamos que somos cristãos, nós dizemos que somos cristãos, mas vivemos do nosso jeitinho, vivemos da nossa própria maneira, da jeito que eu penso, nós temos a nossa própria opinião sobre as coisas e não queremos nos submeter à palavra de Deus, à vontade de Deus. Porque para se submeter à vontade de Deus, tem que renunciar a si próprio. Nós temos que renunciar a nós mesmos para fazer a vontade de Deus, para viver de acordo com a sua vontade. Então, para o Espírito Santo de Deus agir em nós, nós temos que viver de acordo com a vontade dele. E aí, quando nós deixamos ele agir na nossa vida, viver de acordo com a vontade de Deus, ele nos capacita, nos ajuda, nos auxilia e nos livra das tentações. O Espírito Santo também tem a função de nos fazer lembrar das coisas. Além de nos ajudar, além de nos auxiliar, ele nos faz lembrar. Mas o Espírito Santo não vai nos fazer lembrar de algo que nós nunca lemos, de algo que nós nunca estudamos. Nós precisamos estudar a palavra e aí no momento em que nós precisarmos de falar dessa palavra para alguém, o Espírito Santo vai nos lembrar, vai deixar ela fresquinha na nossa memória. Mas ele só vai nos fazer lembrar de algo que nós estudamos. Então, o Espírito Santo não vai colocar as coisas na nossa cabeça, não. Nós temos que estudar a palavra e nos momentos de adversidades, ele vai nos fazer lembrar daquilo que nós estudamos. Tópico 3, a ação do Espírito Santo. Os títulos do Espírito Santo revelam a sua forma de agir em nosso favor. Subtópico 3 e 1. O Espírito Santo é vida. O Espírito Santo se manifesta como o Espírito da vida. É ele quem nos impulsiona
a viver um relacionamento com Deus. É Ele quem se manifesta na nossa vida para um viver pleno na presença de Deus. Portanto, a igreja é um organismo vivo e dentro de cada um de nós tem um Espírito da vida e todos nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Subtópico 3 e 2, o Espírito da verdade. Quem é a verdade? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem liberta? É Cristo. E quem nós precisamos conhecer? A verdade. E a verdade é quem? A verdade é Cristo. Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo é quem liberta. E o Espírito Santo, o Espírito da verdade está conosco para nos mostrar a verdade. Então o Espírito Santo, ele nos revela a verdade que é Cristo Jesus. Quando Jesus Cristo esteve aqui na terra, ele sempre estava falando do Pai. Em todo momento ele estava mostrando, revelando para a humanidade o Pai. O Espírito Santo, ele está aqui na terra e em todo momento ele está nos revelando, nos mostrando quem? Jesus. Então, o Pai envia o Filho a esta terra. Deus envia Jesus. E em todo momento Jesus está revelando para a humanidade o Pai. Depois, Jesus sobe e envia o Espírito Santo. E o Espírito Santo está em todo o tempo nos mostrando, nos revelando Jesus. Então, Deus envia o Filho, mas não é enviado. Depois, o Filho envia o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele tem a função também de convencer o homem do seu pecado. Quem convence é o Espírito Santo, mas quem prega, quem ensina, quem fala sobre Jesus é nós. Então o Espírito Santo é quem convence. Às vezes nós nos preocupamos por a pessoa não aceitar, mas essa não é a nossa função. A nossa função é levar a palavra e deixar que o Espírito Santo convença aquela pessoa do seu pecado. Subtópico 3 e 3, o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele age na nossa vida. Quem nos santifica é o Espírito Santo. Ninguém por conta própria tem poder, tem autonomia de se santificar. Quando nós aceitamos a Cristo, nós passamos por um processo de santificação. E quem faz isso é o Espírito Santo na nossa vida. Então, essa santificação é chamada de quê? De progressiva. É apenas o Espírito Santo que a faz. Mas ela também é chamada de opcional, porque eu posso optar por deixar o Espírito Santo me santificar ou não. Nós temos essa autonomia de deixar e de não deixar o Espírito Santo de Deus agir na nossa vida, porque ele não vai entrar na vida de uma pessoa que não quer. Ele não vai santificar, ele não vai me obrigar a viver em santificação, ele não vai me obrigar a viver uma vida de santidade se eu não quero. É ele, apenas ele, é progressiva, apenas ele que me santifica, mas também é opcional, porque eu preciso deixar ele me santificar. Então, eu posso e não posso deixar o Espírito Santo me santificar. Então, ele não vai forçar ninguém a fazer o que ele não quer fazer. Então, nós precisamos deixar. Às vezes, podemos até ter dificuldade em viver uma vida de santificação, que é bem diferente do que não permitir. Tem gente que não deixa, não permite ser mudado. Eu nasci assim, eu sou assim, é porque eu sou desse jeito, e acha bom viver daquele jeito, acha bom falar que é desse jeito e não deixa o Espírito Santo santificar. Então o Espírito Santo vai procurar uma pessoa que está querendo. É opcional. Ele vai procurar alguém que esteja querendo ser santificado. Então o Espírito Santo é quem nos santifica, mas nós precisamos permitir. E é isso, vamos orar? Querido Deus, neste momento te louvamos por mais esta aula. Te louvamos pela presença do Teu Espírito Santo aqui conosco o tempo todo nas nossas vidas, nos ajudando, nos auxiliando nos momentos bons e ruins da nossa vida. Te louvo pelo Teu poder, pela
abençoada para cada um de nós. Nos abençoa grandemente. Fica conosco. Amém e amém. Até a nossa próxima aula.